Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso TCL/TK. Hoje, especificamente na nossa aula 3, nós vamos discutir um pouco da condição sintática da linguagem TCL/TK. Como é que a gente vai executar as nossas linhas de comando? Como já visto nas aulas anteriores, nós fizemos na aula 1 a instalação. Na aula 2, nós falamos de alguns recursos quando nós precisarmos executar os nossos scripts, diretamente ou indiretamente, com o interpretador TCL/SH. E agora, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco do que era que estava naquelas linhas de comando do que nós vimos nas aulas anteriores. Então, vamos aqui para a nossa sala de apresentação. Aqui, a gente, no nosso prompt de comando, nós estamos via Windows, nós podemos aqui, com o Vim, abrir a nossa aula 2 da aula passada, em que nós simplesmente fizemos a seguinte execução. Aqui já é de vocês observarem que quando nós não queremos executar uma determinada linha de comando, isto é uma linha de comentário para explicar o que acontece na linha de execução seguinte, nós colocamos o hashtag. E um primeiro comando básico, que é o comando de imprimir, de escrever na tela do monitor alguma coisa, nós estamos utilizando o comando puts. Então, vai ser por meio desse comando puts, que na aula seguinte a gente detalha ele um pouco mais, é que nós vamos explicar a condição sintática da linguagem. Então, aqui a gente observou na aula anterior que simplesmente com essa execução, a execução do script, isto é, ele vai executar todas as linhas de comando e imprimir aquilo que está pedindo na tela, nós recebíamos o resultado Ben David, porque quem fazia essa execução, quer dizer, quem executava essa situação era o comando puts. Beleza? Então, dito isso, uma coisa que é interessante, que nós vamos nos nortear justamente por meio do comando puts, é que a gente vai entender a condição sintática da linguagem. Então, aqui eu não estou no interpretador, eu estou apenas ainda no prompt de comando. E agora eu vou entrar no nosso interpretador TCL/SH, e aí a gente vai ver que o prompt de comando do interpretador é justamente a porcentagem. Então, aqui eu já estou especificamente com o interpretador TCL/SH. E o que acontece de forma muito interessante na linguagem TCL é que os comandos eles não têm uma separação para colocar os argumentos. Tudo é separado por um espaço. Então, por exemplo, eu como programador da linguagem R, quando a gente iria realizar uma função, a gente digitava o nome da função, abria parêntese, fechava parêntese e colocava os argumentos necessários. No TCL/TK, especificamente, então para que eu não fique só falando TCL/TK, já que o TK é o kit de ferramentas, eu vou falar só linguagem TCL. Então, para que a linguagem TCL, tendo uma forma sintática mais simplória possível, que eu não sei se isso é bom ou não, estamos apenas apresentando, ela é separada por espaços. Então, por exemplo, o comando puts, ele separa os seus argumentos, que vão ser dados na sequência, por um espaço. E uma outra coisa muito importante na linguagem TCL/TK, todas as variáveis na linguagem TCL são strings, são caracteres ou cadeia de caracteres. Então, a primeira coisa que é interessante é, se o nome não é composto, isto é, não é mais de uma cadeia de caractere, é apenas um caractere, por exemplo, Ben, eu não preciso colocar aspas. Então, o comando puts, um argumento seguinte dele é justamente a string. E aqui eu estou falando de forma muito simplória, não vou detalhar muito este comando, vamos deixar para uma aula seguinte. Eu estou só explicando a condição sintática. Então, Ben aqui ao ser impresso, veja que ele vai imprimir na sequência, na linha seguinte, o nome Ben. Agora, se eu colocasse especificamente o nome Ben David, vamos ver aqui,
ele diz que tem alguns argumentos, tem outros argumentos que existem no comando puts, em que, por exemplo, o primeiro argumento aqui, ele está reconhecendo como Ben, o segundo seria David, e aí automaticamente o primeiro argumento que existe no comando puts é o canal, e ele está dizendo que não reconhece esse nome Ben como um canal. Isso significa dizer que nós precisamos, então, por meio de puts, colocar como é uma cadeia de caractere, porque tem um nome composto nessa situação, eu preciso colocar entre aspas Ben David, ou eu posso colocar também entre chaves, tá? Ó, Ben David. Existe uma diferença entre essa situação, mas nós não vamos discutir isso aqui agora. Nós vamos simplesmente entender que os comandos são separados por espaços e as variáveis que vão ser alocadas para os argumentos, todas elas são sempre uma string. Se o nome ou melhor, se a variável que eu tenho não é uma cadeia de caractere, é apenas um nome, um caractere, entenda por um nome, ou uma letra específica, ou um conjunto de caracteres juntos, sem ser separados por espaço, eles não precisam serem colocados as aspas entre esses caracteres, como aqui aconteceu com Ben. Já no caso de Ben David, precisou. Então, basicamente, sempre quando nós vamos começar com uma condição sintática, é o nome do comando, que no caso aqui foi puts, e o valor, que é uma string, para os argumentos do comando. Aqui nós temos algumas opções e nós temos também algumas outras condições que a gente chama de argumentos. Ou são opções ou são argumentos. Mas isso vai ser assunto para outras aulas. Quero agradecer imensamente para vocês, espero que tenham gostado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Tranquilo? Um abraço para todos vocês e até a próxima!